Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, foi eleito presidente do Brasil no segundo turno das eleições deste ano. Vamos voltar no tempo para relembrar a trajetória do Lula? O que aconteceu até que a gente chegasse a esse momento? Luiz Inácio nasceu em Caetés, no interior de Pernambuco, em 27 de outubro de 1945. Os pais Aristides e Eurídice eram lavradores. Lula é o 7º filho do casal. Aos 7 anos, enfrentou uma viagem de 13 dias em um pau de arara até São Paulo. Aos 15 anos, pisou pela primeira vez em uma indústria metalúrgica, uma fábrica de parafusos. No SESI, fez o curso de torneiro mecânico. Com o tempo, Lula foi entrando na vida sindical. Em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em Diadema, e foi reeleito em 1978. Lá, ele convocou greves gerais. Em 1979, 170 mil metalúrgicos pararam. Um ano depois, foram mais de 300 mil. Na época, o Brasil vivia a ditadura militar. O governo decidiu intensificar a repressão contra o movimento e o Lula e outros dirigentes sindicais foram presos. O grupo passou 31 dias preso no DOPS. Em 10 de fevereiro de 1980, Lula fundou o PT, o Partido dos Trabalhadores, junto com intelectuais de esquerda, ex-exilados pela ditadura, sindicalistas, políticos e religiosos. Em abril de 84, participou no Rio de Janeiro do comício pelas eleições diretas para presidente, ao lado de Leonel Brizola, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Em 1988, Lula se elegeu deputado federal e participou da criação da atual Constituição. A estreia na disputa presidencial aconteceu em 1989, na primeira eleição direta. Lula chegou ao segundo turno, mas perdeu para Collor. Nas eleições seguintes, em 1994 e 1998, o petista perdeu para Fernando Henrique Cardoso. Mas foi em 2002 que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil, como o candidato mais votado na história até então. Sua escolha para vice foi o empresário José Alencar. O objetivo era dar um tom mais moderado para a campanha. Lula queria se afastar da imagem de radical da esquerda que o acompanhava. No primeiro mandato, o governo conseguiu aprovar o Bolsa Família, aumentar o salário mínimo e criar outros programas sociais que ajudaram a diminuir desigualdades e tirar famílias da extrema pobreza. A presidência de Lula foi marcada por crescimento econômico, redução da pobreza e melhora na distribuição de renda. Mas os 8 anos de mandato também foram marcados por escândalos que vieram à tona durante e depois do governo petista. Houve negociação de cargos e compra de apoio político, em um escândalo que ficou conhecido como Mensalão. Mas isso não impediu a reeleição de Lula em 2006. Ele negou que sabia do esquema. O segundo mandato foi marcado pelo ajuste fiscal, pelo crescimento econômico do país e pela geração de empregos. Em 2007, lançou o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Dilma Rousseff, eleita mais tarde a sucessora de Lula, estava à frente da iniciativa. Segundo pesquisa do Ibope, em 2010, Lula deixou o Palácio do Alvorada com uma avaliação positiva recorde de 87% dos brasileiros. Durante o governo de Dilma, a Lava Jato, que apurou desvios em contratos do governo federal, principalmente na Petrobras, atingiu Lula. Em 2018, ele se tornou o primeiro presidente condenado e preso por um crime comum no Brasil. A sentença, 9 anos e meio de prisão por ter recebido um triplex de uma empreiteira. Ele tentou ser candidato à presidência no mesmo ano, mas foi barrado pela lei da ficha limpa. 1 ano e 7 meses depois, Lula foi libertado, depois de o Supremo Tribunal Federal derrubar a prisão em condenação em segunda instância. A corte considerou que o ex-presidente não deveria ter sido julgado pelo então juiz do Paraná, Sérgio Moro, e sim pela Vara Federal de Brasília. Em 2021, o STF decidiu anular as acusações de Lula na Lava Jato e restabeleceu os direitos políticos do petista, abrindo os caminhos para a disputa eleitoral de 2022.